Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos transmitindo pelo canal do YouTube. Nós começamos pontualmente as nossas transmissões 21 horas. 18 graus a temperatura. Hoje o dia não foi tão ensolarado, mas nós estamos mal acostumados porque o final de semana foi excepcional, ensolarado aqui na nossa região. Mas estamos transmitindo, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo, o Luiz Pedro Neves Severo. Como é tradicional do nosso programa, esse estúdio aqui é tão somente do preâmbulo. Nós temos um outro também inédito lá no Estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. No Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Se a possibilidade existir, aí nós falamos em números, em detalhes, aquelas informações que nós estamos dando agora. Mas também eu conto com vocês, que vocês devam curtir, compartilhar, dar aquele like de positivo, comentar e distribuir o nosso link para os seus amigos, para que nós tenhamos cada vez mais espectadores. Mas algumas coisas que nós teremos aqui no nosso preâmbulo são notícias quentinhas do momento. Começo falando do futebol. Dupla Grenal, vocês podem interferir, dizer alguma coisa, dar a sua opinião. O Inter conseguiu um empate lá com o Santos. O Grêmio, embora que de uma maneira sofrida, mas conseguiu uma vitória contra o São Paulo. Um frangaço do goleiro do São Paulo. Mas o que importa é que o Grêmio ganhou 3 pontos e está entre os 4 melhores do brasileiro. Parabéns, gremistas. Mas, agora sim, das notícias que nós teremos, por exemplo, que lá no norte da Nigéria, 30 pessoas em povoados foram mortos por homens armados. Como vocês sabem, as nossas notícias são locais do Brasil e do mundo. Nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo. Por exemplo, um avião misterioso foi abatido por caças supersônicos lá nos Estados Unidos. Por exemplo, que na Rússia a situação do Putin não está nada boa. A população já está reclamando porque cidades da fronteira foram atacadas e já provocam questionamento a Putin. Isso da guerra Rússia e Ucrânia. Aqui no Brasil, o ministro, o Rui Costa, que ele é o ministro-chefe da Casa Civil do presidente Lula, ele proferiu palavras que ofenderam algumas pessoas lá na Bahia. Ele disse sobre Brasília, ele falou que é a ilha da fantasia. E ainda criticou por Brasília ser a capital do Brasil. Causou um enorme descontentamento. Os deputados distritais, tipo o pastor Daniel de Castro, o Joaquim Roriz e o Thiago Manzini, enviaram um ofício ao presidente Lula solicitando a demissão do ministro da Casa Civil. Vejam só, basta dizer alguma coisa que eles não gostam e já é motivo para pedir a demissão de um cargo de um político. Mas eu acredito que tenha sido a sua opinião, mas já não gostaram. Assim é a política. Também, após a crise de articulação da política, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados no Palácio da Alvorada, o Arthur Lira. Também o mercado financeiro, boa notícia.
aumentou para 1,26% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro neste ano. Que coisa boa. Após também uma confirmação do Supremo, o governo federal deverá repassar 27 bilhões de reais aos estados para compensar as perdas do ICMS. Aqui no Rio Grande do Sul deve estar muito contente, mas o ICMS é um dos mais altos do país, por isso que nós temos agora, como foi fixo o reajuste dos combustíveis em 1,22, nós temos aqui um combustível dos mais altos que incidem principalmente sobre o nosso transporte rodoviário e sobre tudo o que acontece na nossa economia. Também a ilusão, não se iludam, aquela baixa do carro popular, ela vai existir, mas não é bem assim. Quando você perde a arrecadação de um lado, insere no outro. Por exemplo, agora o governo deve retomar impostos sobre o diesel para bancar o desconto em carros populares. E o ministro Haddad já disse que não será aquilo que se esperava dos carros populares de baixar, que ele vai aplicar essa baixa principalmente nos veículos de transporte público ou de caminhões de carga. Quem se iludiu que ele poderia já comprar um carro popular, esqueçam, ainda não é a hora. Ainda não é a hora, foi aquilo que eles disseram, mas cumprir é uma outra história, né? Por exemplo, hoje também o Dallagnol foi ouvido na Polícia Federal, foi por videoconferência, sobre crítica que ele fez ao TSE. E ele não se calou. Ele falou, ele podia se dar ao direito de ficar calado. Foi na Polícia Federal o depoimento, né? Mas ele falou sobre essas acusações, o ex-deputado. Ex porque foi cassado. Também o indicado por Lula ao Supremo, o seu amigo íntimo e seu advogado na Lava Jato, o Zanin, ele pode herdar ações importantes ao governo federal, como a da lei das estatais, mais de 500 processos que eram do Lewandowski, que se aposentou, então ele vai herdar. Então a coisa está bem encaixada. Parece que o Senado vai aprová-lo, com certeza, inclusive contestações que houveram de 2 deputados, e já o Supremo não acatou. Disse que o presidente tem livre-arbítrio para indicar quem ele bem entende, e ele indicou o Zanin, o seu amigo pessoal. Eles dizem que pode ser legal, mas talvez não seja moral, mas é a indicação e o Supremo não aceita contestações. Mas agora caberia ao Senado dizer que ele não teria o saber jurídico necessário. Mas dos indicados até hoje nenhum foi reprovado, não será agora que vai acontecer, principalmente, né? A Justiça também negou um recurso do Nelson Piquet, o nosso campeão mundial de Fórmula 1, sobre uma condenação que ele teve de 5 milhões de reais por racismo e homofobia contra Hamilton, aquele jovem que agora é campeão de Fórmula 1 também. Mas tem duas coisas. Uma delas é que o Nelson Piquet, declaradamente apoiador do presidente Bolsonaro. E o Hamilton, com essa punição do Piquet, é um líder mundial, né, no automobilismo, um herói, e nós estamos na falta de heróis. Então, corredores, jogadores são ídolos no dia de hoje. Então, isso repercutiria bem para a justiça brasileira. E quem decidiu isso foi a Justiça do Distrito Federal. Então tem esses fatores de que
Por isso que negaram o recurso do Piquet, que a decisão quase que já era sabida, né? Também em maio registrou o menor número de homicídios aqui no nosso Rio Grande do Sul nos últimos 13 anos. Isso é uma boa notícia para a nossa sociedade. Bia Haddad, olha esse sobrenome, não sei se ela tem algo a ver com o nosso ministro aí da Fazenda, né, o Haddad. Ela fez história e vai às quartas de finais lá em Roland Garros. É no tênis, né? Também nós tivemos agora, foi escolhido o novo Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Foi o Alexandre Saltz. Ele foi eleito o novo procurador. Agentes da Polícia Federal prenderam um homem procurado por homicídio no Rio Grande do Sul. Foi lá na PR-386, em Montenegro. Ele é de Canoas e responde por outros processos além deste. Também as agências do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do CIMI, e eles oferecem 5.290 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul. Isso é bom. Também a Defesa Civil Estadual realizou um curso de capacitação que coordena um simulado de gestão de desastre. A Prefeitura de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, lança um edital para leiloar 50 terrenos no Parque Industrial da Restinga. Também já estão abertas as inscrições para os piquetes da Semana Farroupilha. E segundo o anúncio, começou hoje, e já temos 20 piquetes inscritos para a Semana Farroupilha. Também que deve causar uma preocupação que 6 das 7 emergências de Porto Alegre operam com o dobro da capacidade. A maioria doenças respiratórias. Também serviços de urgência e emergência do litoral norte seguem com alta demanda. Após convenções municipais, o Partido Progressista amplia a discussão sobre a sucessão aqui no nosso Rio Grande do Sul. O presidente Lula diz que quem violar leis ambientais não terá acesso a crédito. Isso é o que disse o presidente. Aqui em Porto Alegre também a Prefeitura de Porto Alegre alerta sobre o acúmulo de lixo ao lado de containers vazios. É um desleixo das pessoas. Tem um container ali que às vezes está vazio e as pessoas acumulam lixo ao lado. Por exemplo, também da criminalidade e algo triste que aconteceu, um homem foi massacrado e morto com golpes de pedras e paus. Foi no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Foi na saída de um baile na noite de domingo. A Brigada Militar interviu com um grupo de suspeitos e deteve até uns elementos, mas sofreram resistência, tiveram que pedir apoio e foram usados até bombas de gás lacrimogêneo para dispersar. Foi noite tumultuada, zona norte de Porto Alegre. Também um ladrão com extensa ficha criminal foi capturado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre. Ele era responsável por vários crimes que aconteciam. Então, teve êxito a polícia na captura desse homem. A GM, General Motors, vai interromper a produção do Onix, apesar do programa prometido pelo governo. Parece que o programa prometido não incentiva muito ou não dá muito otimismo às montadoras. O Ricardo Salles também ele desistiu de concorrer
a Prefeitura de São Paulo. Preocupante que o Brasil já tem 3 novos focos de gripe aviária em aves silvestres. O total sobe para 22. Uma comissão também antiviolência da Espanha propõe punição a autores dos insultos contra o brasileiro Vini Júnior. Também uma reunião de Lula que haveria com líderes do Congresso foi cancelada. Quem disse isso foi o Paulo Pimenta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, autoriza o senador Eduardo Girão a visitar presos do 8 de janeiro. O governo também exonera o diretor do ministro da Educação, alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele também tem alguma conexão com o Arthur Lira. Também sobre os atos de 8 de janeiro, o coronel da PM disse à CPI que faltou efetivo e informações para agir lá naquela data. Também um homem foi preso por deixar a filha de 3 anos sem comer por 40 dias. Ele estava lá num condomínio residencial e, segundo informações da polícia, ele também estava desnutrido. E a criança estava em estado deplorável e só de fraldas. E ele diz que também não havia se alimentado há 40 dias e não procurou ajuda porque não tinha conhecidos na cidade. Segundo informações, a mãe da criança havia falecido há pouco tempo. Também um suspeito de assassinar um jovem de um roubo a tiros. Logo após, apareceu um policial que o baleou e ele foi espancado até a morte. Isso aconteceu lá em São Paulo. 16 pessoas morreram na Rússia e vários com atendimento médico após consumirem uma cidra adulterada. Segundo informações, na Rússia acontece muito porque as bebidas alcoólicas são muito caras e a população muito pobre faz essas misturas mirabolantes e com isso causa envenenamento. Foi o que aconteceu nessa quantidade de pessoas mortas lá na Rússia. E para terminar o nosso preâmbulo, o Caetano Veloso, ele diz que a turnê Meu Coco pode ser a última pelo mundo. Também os médicos, determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, que a sua defesa pediu que ele saísse do presídio para tratamento, mas médicos oficiais o atenderam, o Roberto Jefferson, e eles descartaram traumatismo craniano no ex-deputado. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Mas vamos lá para os nossos estúdios 1 e 2, que lá sim, se houver necessidade ou possibilidade, nós daremos mais detalhes e números na nossa sinopse. Mas o importante são os nossos amigos que já estão entrando conosco e é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra
para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. Agora sim, é o Estúdio 2 da nossa emissora. Aqui sou eu. Pessoal, é dele ele. Aqui estou eu agora sim ao vivo. Segunda-feira, dia de começar tudo o que nós temos a fazer. É a dieta, todas as coisas é dito que na segunda começarão. E nós estamos aqui novamente com o nosso programa Pauta Livre, muito contentes por estar com esse público bom que está, uma quantidade grande. Interagimos bastante ali, mas agora sim, agora estamos ao vivo aqui, o Estúdio 2. É aquele estúdio em que nós lemos a nossa sinopse. Algumas notícias que nós temos, e nós tínhamos dado por cima ali uma informação acontecido lá em São Paulo, Diadema, foi no sábado. Um assaltante, ele foi assaltar um jovem que estava junto com a sua namorada, houve uma reação e ele baleou e matou esse jovem. Surgiu um policial e o baleou também. E com isso ele foi agredido e espancado até a morte. Foi lá no sábado. Quem faz comete crime está sujeito a isso. Então, 2 mortes no mesmo evento, o que é lamentável, é muita violência. Também em São Paulo, lá no Rio Claro, isso na sexta-feira, um homem foi denunciado e a polícia chegou num apartamento. Ele havia deixado uma filha, estava só de fraldas. O nenê, 3 anos, é uma criança muito pequena, e ele estava junto a ela 40 dias sem se alimentar. Ele disse que ele também estava nessa situação. Estava debilitado, ambos. Ele foi levado para o hospital, a criança estava em um estado deplorável, mas diz ele que não procurou ajuda porque não tinha conhecidos ali ou familiares naquele local. Segundo informações da polícia, a mãe da criança faleceu há pouco tempo. Claro que esse homem vai ser responsabilizado penalmente, mas a criança não morreu e ele também foi medicado e com certeza irá preso, né? A justiça também rejeitou ações do Nicolas e do Ramagem, ambos deputados que haviam movido uma ação contra a indicação do Zanin no Supremo Tribunal Federal. Sabe o que eles decidiram? Que é livre-arbítrio do presidente o Lula de indicar quem ele bem entende a ser questionado pelo Senado e ser também ministro do Supremo, que ele indicou o seu amigo, o Zanin, amigo pessoal e defensor dele na Lava Jato. Também aquele jogador ex-Grêmio, por isso que ainda é notícia, agora Corinthians, há mais de 1 ano que não entra em campo, ele furou uma fila num restaurante e ele foi hostilizado. Saiu nas redes sociais, não divulgaram em que local aconteceu isso. Mas agora sim, vamos aqui, estamos nós agora, Estúdio 1, para responder aos nossos amigos. Agora falando, eles já interagiram logo no início do nosso programa. Hoje o número 1 foi um que
poucas vezes aparece, mas quando aparece é o primeiro e já ficou se gabando. É meu amigo Tenente Cláudio Matos. Ele é o secretário organizador da turma, da comissão da turma Curso de Formação de Sargento 1972, e ele hoje foi o número 1 conosco. Boa noite, Matos, e obrigado por estar conosco e ter sido o número 1. Claro que todos têm a mesma importância, não importa quando chegam, mas nós ficamos contentes até porque o pessoal disputa. O Zé Sanguiné é um que gosta sempre de dar um toque primeiro, mas hoje ele perdeu a vez. Mas ele deve estar no interior, ele ainda está trabalhando, embora seja septagenário. Mas ele diz que a internet dele estava fraca. Algum motivo, ou ele deve estar lá no interior, está sempre viajando, trabalha para equipes de telefonias. Então, boa noite também o Zé Sanguiné nesta oportunidade. O Jorge Antônio, ou ele gosta de ser chamado o Jorge Tibor, que está contente. Ele é do Guerreiro Martinica e ganhou de goleada nesse final de semana pelo Master 60 lá da Liga Viamonense de Futebol. E ele antes era guerreiro do Chavante, lá da Vila Elza, ambos de Viamão. E ele nos deu primeiro um boa noite, e agora ele diz assim: um boa noite a todos os grandes jogos da primeira rodada do retorno da Liga Viamonense de Futebol, categoria 60. Eles venceram por 5-1 ao Metropol. É isso aí, o Jorge Antônio, está contente, hein? Guerreiros Martinica, com tudo lá na competição de Viamão. Depois sim o nosso amigo o Capitão Henrique da Silva e Silva, Zona Norte de Porto Alegre, e o seu casal, a Janei Lima, não entrou em contato conosco hoje, é o casal 20, só ele está representando a família, e ele nos deu uma boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Boa noite, Henrique. Não esquece aquele like de positivo. Se gostar do programa, apesar que pode ser dado a qualquer momento, mas nós estamos sempre pedindo, embora não tenhamos o nosso canal monetizado, mas a satisfação pessoal vale muito. E aí chegou ele, o Zé Sanguiné, e disse assim: boa noite, amigos do programa Pauta Livre. O meu sinal aqui está muito fraco. Depois o João Cláudio Matos, o Tenente Cláudio, o Matos, nome de guerra da Brigada Militar, uma vez da Brigada, toda a vida, até que a morte nos leve aí, brigadiano. Parabéns, amigo da turma Sesc Centenário 1972, e há pouquinho tempo colocaram um quadro alusivo à nossa turma lá na sede social da SSTBM, que é a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, a turma Sesc Centenário, e eu estou inserido também nessa turma e inserido naquela imagem. Prazer a vocês que representaram a nossa turma, que foi o Matos, o Militão, o Aristori, o Henrique, o Nelson Oner, e me perdoe se eu esqueci alguém, mas foi a imagem que eu vi ali, e posso ter esquecido alguém e peço escusas nesse caso. O Henrique disse assim: quero lembrar a todos, primeiramente ele falou, depois o Coronel Severo, meu irmão caçula, também disse, né? Quero lembrar a todos que hoje, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, desse ano de 2023, e nós também temos que nos preocupar com isso. Falei também da oportunidade com o Laurino Nispit de Nova Santa Rita, que logo depois ele intercedeu, e ele disse que lá é defesa do meio ambiente todo dia. Mas, infelizmente, para lembrar as pessoas, principalmente as pessoas que são aqueles seres urbanos, eles esquecem disso e não cumprem a missão que deveriam cumprir para preservar o nosso meio ambiente. Entrou meu irmão, Coronel Severo, o FIFA posterior ao Henrique, e disse assim: boa noite, um bom programa. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom esse programa, parabéns, muito obrigado. Isso ali, ele está se referindo que era um estúdio lindo ali do Estúdio Preâmbulo. Esse aqui também não deixa de ser lindo, que é o Estúdio 1, em que eu estou interagindo com vocês, e o Estúdio 2, e ainda conseguimos com que todos os estúdios sejam
embora que virtuais, inéditos. Ainda conseguimos esse feito, logo teremos que diversificar, não é possível, senão esgota o nosso repertório, né? E não, embora que não tenhamos nenhuma equipe de retaguarda, tudo tem que surgir da nossa mente e é incentivado por vocês, já que não pode mudar o visual do apresentador, que hoje até está com a barba que não muito aparada, mas então temos que mudar os nossos estúdios e ficamos contentes com isso. Agora sim a intervenção, por escrito aqui interagindo, o nosso amigo Laurino Spitz de Nova Santa Rita. E ele disse assim: boa noite, amigo Severo. Um clique no sino e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. É que ele sempre coloca também um sininho. O pessoal pergunta: o que é isso? Dar um like, eles já não conseguem saber? Não vamos ter que esclarecer. O sininho é que se vocês entrarem no YouTube, se estiverem no ar, vai avisar que está acontecendo uma live. Mas quando entrarem também que houve uma live, que ele interage na plataforma, que é a plataforma nossa do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, que nós temos a honra, porque é nosso, nós que temos que interagir. Não é minha, é de todos nós que participamos do programa. E o Alberi Nascimento Cardoso, gremista, faceiro, contente, otimista, este sim, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Acho que meu time decolou, com o Kahneman lá atrás e o Luisito lá na frente. Ninguém nos segura. Ele estava bem pessimista em outras oportunidades. O que fazem as vitórias? E essa vitória, claro que foi sofrida, um frangaço do goleiro do São Paulo, mas o que importa é 3 pontos e o Grêmio está entre os 4 melhores do Brasileirão. Cresceu muito e não esqueçamos que ele veio de uma Série B, teve que fazer uma mudança total da sua equipe. Méritos ao Grêmio. E já não posso dizer a mesma coisa do meu Inter. Nem temos que tecer comentário, embora que o empate que aconteceu foi um senhor empate na situação que se encontra o Inter, uma situação que não consegue vencer, o empatite ali. Nós esperamos que não seja, não sendo muita derrota no empate, nós vamos levando. O Laurice disse assim: amigo Severo, aqui no sítio todo dia é dia do meio ambiente. Natureza devolve a nós tudo o que fizermos por ela. Isso aí é tu que pensa no meio ambiente, mas não é essa consciência que todos os seres humanos têm. Claro que todos nós deveríamos ter. Eu tento preservar dentro das minhas proporções, mas também poluo e muito. Mas não esquece que os países mais desenvolvidos são os que mais poluem. Basta dizer que muitos nem assinam a convenção de não poluir o meio ambiente. Eles só pensam em economia, mais valores, é isso que eles pensam. A natureza fica em segundo plano. Claro que tu és um privilegiado, tu trabalha com a terra, trabalha também com plantas, animais, tudo isso, tu és um felizardo, eu já falei em outras oportunidades. Nova Santa Rita, e é um paraíso, e a tua residência, muito mais, e ainda onde tu trabalha, em sítio, melhor ainda em toda a situação. Felizardo és tu. Nós gostaríamos até de invejá-lo nesse sentido, mas amigos invejam no bom sentido. E é uma inveja boa, é prezando e vendo que tu tens qualidade de vida, e qualidades sempre devem ser seguidas por nós e nossos amigos, e tu representa nesse caso meio ambiente, que hoje é o Dia Internacional então do Meio Ambiente. Alexandre Marques, esse sim, Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte e o nosso co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Final de semana, o Inter empatou fora de casa, o Grêmio venceu em casa e o Juventude venceu em casa a 4ª seguida na Série B. Eles esteve prestes para ir para a C, mas eu acredito que esteja ocupando aos poucos. Estamos torcendo também pelo Juventude, a gente quase não cita, porque aqui no Rio Grande do Sul existe aquela germania, ou é gremista ou é colorado, mas não esqueçamos que tem outros times que torcem aí, Pelotas, Brasil de Pelotas, aquela torcida ferrenha,
e que gosta pra caramba, todos esses times aí, mas a gente dá ênfase sempre à dupla Grenal. É o nosso Rio Grande, é dessa forma. E o Alexandre Marques diz assim, assistindo o jogo do próximo adversário do Inter, no Brasileirão, o Vasco, está perdendo de 4-1 para o Flamengo. Próximo adversário do Grêmio no Brasileirão. Então, Flamengo deve ter uma parada. Sim, futebol não tem muita lógica, mas sempre é bom desse jeito. Então, o Grêmio deve ter uma parada bem mais dura do que o Inter. Esperamos nós que se concretize, pelo menos nós, colorados, o Alexandre Marques, que é o caso, eu que sou também colorado, o meu irmão Coronel Severo, FIFA, também colorado, mas o Jorge Antônio e o Alberi, gremistas, o Henrique da Silva e Silva, então nem se fala, gremista ferrenho, e o Jorge Antônio agradeceu as nossas palavras aí, elogiando o timaço dele, que é o Master 60 do Martinica, que tá jogando um bolão lá em Viamão. E o Alberi disse assim, este campeonato por pontos corridos é muito complicado. Não estamos na metade do campeonato e já se sabe que o Palmeiras vai ser campeão e o Flamengo vice e o Curitiba rebaixado. Não, mas essa imprensa tendenciosa não pode ser desse jeito. O que tem quase que como regra, quem é campeão do primeiro turno dificilmente deixa de ser campeão também na competição final. Mas não, isso aí não é regra. Isso aí é aquela imprensa tendenciosa em todos os sentidos. É na área do esporte, é na área da política, e nós não podemos definir como regra geral. Tu tá sabendo, o teu Grêmio tá bem pra caramba, tá entre os 4 e não tem jogo jogado. É que nem disse o Alexandre Marques antes, que o Grêmio deverá pegar o Flamengo e o Inter o Vasco. Teoricamente, o Grêmio pegaria um adversário mais difícil, mais duro, mas nada a ver. Nada a ver, isso não acontece. Também falando do nosso amador e do varziano, lá no sábado, no domingo, dia 4, no campo do Rio Grande, nós tivemos um grande evento, que foi da categoria 35, uma competição extraoficial, não da Liga Canoense, que teve lá da Copa. E vamos até anotar aqui o Nelcir Manci, é um desportista que era presidente e patrono do Império, na qual eu joguei lá da Vila Serna e fomos campeão uma época que em Canoas tinha a Série Prata, e eu fui campeão por aquela equipe. Então foi uma homenagem póstuma que ele recebeu, e está acontecendo. Os jogos eram para ser todos no Rio Grande, mas casualmente a próxima rodada, a segunda, será no campo do Império para homenagear que era a sua equipe. Mas a primeira rodada foi no campo do Rio Grande, com fogos de artifício, grandes solenidades, tudo de uma maneira oficial. 2 jogos aconteceram e foi um grande evento, e eu fiz a cobertura em estúdio. Fui convidado para ir a campo, mas já tinha outros compromissos, não houve essa possibilidade. Então, parabéns, principalmente ao Elisandro, econômico lá do Rio Grande, juntamente com o Maquito do Império e outros organizadores, que se eu começar a dizer nome, eu posso pecar por sonegar alguma informação. Mas parabéns aos desportistas de Canoas e nessa categoria 35. Dou uma passada lá, vou lá no Estúdio 2, agora recém que eu vou dizer a hora para vocês, 21h42. Hoje eu estou eufórico, tranquilo, temperatura agradabilíssima. O dia também não muito ensolarado, mas foi um dia lindo. Mas o dia somos nós que fazemos. E como a noite também, agora no programa Pauta Livre, que é todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Então esse tempo nós que fazemos. Agora já estão uns dias uma noite meias frias, estamos no outono e o inverno está se aproximando. E o nosso inverno aqui é muito rigoroso, nos preparemos para ele. Mas um pouco da nossa sinopse. Mas se vocês interagirem conosco a qualquer momento, nós damos um pulinho lá para o Estúdio 1 para falar com vocês. Assim é o programa Pauta Livre, hoje uma audiência muito boa. E nós estamos contentes por tudo, por começar uma semana,
por estarmos conversando, por estarmos vivos, por estarmos falando. Assim é a internet, esse instrumento tão bom, e tem pessoas que são arredias, mas basta ter um pouco de vontade, é tão fácil de interagir no nosso chat, nem digo no nosso, também interagir em outro sentido, no seu grupo social, que eu sempre estou cobrando dos meus amigos da turma CFS 72, dos meus irmãos que nós temos grupo do WhatsApp. Coisa boa, se você acha que fazer um vídeo caseiro, artesanal é difícil, faça um áudio, mas o legal é isso, escrita, que se deixa para segundo plano. Aí a pessoa diz, o corretor me enganou, e falando não, você pode falar, você pode se desculpar, é o caso aqui, eu fico conversando aqui, e se por acaso eu cometer um erro, se vocês não me corrigirem e eu notar, eu tento me corrigir. Assim o Pauta Livre, conversa entre amigos, e amigos, sempre que fazem uma crítica, é sempre para o nosso bem. Como eu disse para o Lauri, se nós tivermos uma inveja, é uma inveja boa, é aquela inveja salutar, é para chegar no mesmo patamar que os nossos amigos chegam. Esse é o bom, e assim é o programa Pauta Livre, é dessa forma. Mas alguma notícia que eu vou dar para vocês, lá na sinopse, nós dissemos por cima, no preâmbulo, agora no sinopse nós damos detalhes aí, que ainda repercute aquele jantar que seria servido pelo Itamaraty aos presidentes daquela reunião da Unasul, mas por descontentamento de muitos presidentes, uns saíram inclusive antes do término, alegando compromissos posteriores. Não aconteceu. Mas a imprensa falou que em muitos casos foi descontentamento tal, foi as referências que o presidente Lula fez ao Maduro. E como se acontecesse que eles todos estariam concordando, e eles não concordam em hipótese alguma da maneira como o Nicolás Maduro mantém o seu regime lá na Venezuela. É um povo muito sofrido, e embora países de esquerda, tipo Peru, que há outros que estão se tornando de esquerda, não concordam com a filosofia do Maduro, e principalmente tecer elogios à sua conduta no governo. Então, o que importa é que a refeição que seria oferecida não aconteceu. Teve que ser suspensa. Segundo a Rússia também, 250 soldados, e falando da guerra agora, a Rússia e a Ucrânia, que continua muito acirrada. A Rússia anunciou que 250 soldados ucranianos foram mortos ao tentar invadir a cidade de Donetsk. É uma cidade que está ocupada desde o início da guerra pela Rússia. E a Ucrânia não confirmou se há veracidade ou não nesta informação, mas seria um número bem grande de soldados na guerra, embora que estejam morrendo muitas pessoas de qualquer dos lados. As perdas são muito grandes, e um lamento nos dias de hoje haverem guerras dessa maneira, e o pior é que as informações estão acontecendo, imagens acontecem no noticiário a todo dia, o que nos causa mais lamento ainda, né? E pouco a pouco outros países estão se envolvendo. Muitos países ocidentais estão apoiando a Ucrânia, e com razão, porque a Ucrânia foi um país que era um país independente e foi invadido pela Rússia. Mas a situação não está nada boa. Não está nada boa, e o Zelensky está resistindo bravamente à invasão de uma grande potência, que é a Rússia, uma das grandes potências mundiais. Mais uma ilusão, agora aqui no nosso Brasil, vamos ao Brasil, né? Mas uma ilusão foi desfeita, conforme o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa do carro popular, ele vai ser mais dirigido ao transporte público, embora os carros tenham algum benefício.
e ele já anunciou que esse benefício dos carros populares, que eles vão diminuir o valor, será uma redução de 2 a 8 mil. Mas eu acredito que aquelas pessoas que não têm condições de comprar um carro popular ou um carro de menor valor no mercado vão continuar sem essa possibilidade, porque com esses valores, isso aí ainda não dá condições. Então, é uma ilusão que vocês esqueçam, é só uma ilusão, foi só para vocês ficarem contentes, um pouquinho que foi dada a notícia. O pessoal pensou que ia diminuir, tipo, 20 mil o valor de um carro, e que principalmente o popular. Mas não são esses números, são números que enganam, né? Em Votoporã, lá em São Paulo, uma filha e o seu marido foram presos, acusados de terem contratado 2 matadores, e ainda através de um outro homem, para matar o pai e o irmão, e também seria a mãe dessa mulher, a tiros. Eles fizeram o assalto a um sítio da casa dessa família, mataram realmente o pai e o irmão dela, e a mãe só não foi morta porque não estava em casa, havia viajado e agora está em lugar incerto e com medo, temor dessa chacina que teve. Então, uma filha acusada, juntamente com seu marido, de contratar um homem que contratou mais 2 matadores que foram presos depois, e foi desfeito todo esse mistério. Votoporã, São Paulo, um trágico acontecimento. E sabe qual seria a razão? Para que ela fosse a única herdeira, caso simular um assalto, e caso isso aí se consumasse e ninguém soubesse, da real, uma herança de 2 milhões de reais. É a velha cobiça urbana. Esquecem todos os valores familiares ou todo valores de um ser humano comum. O governo Lula também anunciou que deve antecipar a reoneração do diesel para bancar o desconto em carros e caminhões. Viu só? O pessoal pensou que viria de graça? Não, nada a ver. Tá tudo desse jeito. Não. Se deixa de fazer uma captação de um lado, vem para o outro. Por alguma razão, aqui está dizendo que o meu chat não está funcionando. Então, se vocês estão interagindo, talvez tenha um problema. E eu vou ver se eu vejo qual é esse problema. Enquanto isso, nós vamos fazer um anúncio do Centro Odontológico Canoas, que é a solução na área dentária, bucal, ali em Canoas, que há tempo nós não indicamos a vocês. Mas ele continua ativo, cheio de clientes e à sua disposição. Vamos lá então. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 74 84. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece.
Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim retornei aí, por alguma razão. No programa havia dito que o chat estava desconectado, mas a sorte que o pessoal não interagiu, quando são 21 horas e 54 minutos, e diz que voltou ao normal. Se por uma razão qualquer eu não responder a vocês nos desculpem, mas pode ter havido algum problema técnico nesse deslocamento. Mas agora, nesse meio tempo aí, dei uma olhadinha técnica aí, e segundo disse, o chat voltou a ser conectado. Estamos quase ao término do programa, mas temos que nos explicar sempre, né? Por exemplo, tudo pelo sucesso. O Felipe Neto, aquele influenciador, agora está milionário, né? Ele falando desses programas aí, né? Ele disse que passou sede num zoológico, não tinha dinheiro nenhum para comprar, só tinha da passagem do ônibus e não tinha cartão. Pobre não tem cartão, agora não é mais pobre, ele é milionário. Mas ele, sem dinheiro, ele foi até um restaurante do zoológico, um solo escaldante, pediu um copo descartável e foi tomar água no bebedouro dos funcionários do zoológico. Tudo é notícia, assim é influenciador. Mas as pessoas são facilmente influenciáveis. Então, esse é o nosso influencer Felipe Neto. O Lula é um podcast, essa é a chamada agora, coisas modernas, é podcast. O Lula também reconhece que a sua relação com o Congresso não está nada boa. Ele faria uma reunião com os líderes para melhorar, líderes do seu partido. Mas o Paulo Pimenta, que é um dos seus assessores, anunciou que essa reunião foi adiada, não aconteceu. O ministro-chefe da Casa Civil do governo, Rui Costa, durante uma fala lá na Bahia, ele disse que a Brasília é uma ilha da fantasia e que a instalação da capital federal não deveria ser instalada ali. Mas deputados distritais, o pastor Daniel de Castro, do Partido Progressista do Distrito Federal, o Joaquim Roriz, do PROS do Distrito Federal, e o Tiago Manzoni, do Partido Liberal do Distrito Federal, enviaram um ofício ao presidente Lula pedindo a demissão do ministro por essa fala que fez lá na Bahia. A coisa não está nada boa. A cada declaração, contestações existem e muito. O mercado financeiro, isso é bom para a nossa economia, aumentou para 1,26% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro já neste ano. Boa notícia na economia, nós torcemos pelo Brasil e torcemos pela economia. Após uma confirmação no Supremo, aumentou para 1,26%. Após uma confirmação do Supremo, eu misturei as notícias. O governo federal deverá repassar 27 bilhões
aos estados para compensar as perdas daquele desconto do ICMS dos combustíveis. Os estados vão abastecer o seu caixa novamente. A Justiça do Distrito Federal negou o recurso de embargo de declaração ao Nelson Piquet, o nosso sempre campeão de Fórmula 1, e o recurso dele era pelo não pagamento de 5 milhões em danos morais após comentários considerados racistas e homofóbicos direcionados ao campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton. É inglês, né? É Lewis Hamilton, tá? Abrasileirando o nome dele, né? O Lewis Hamilton. O caso o Senado aprove a notável saber jurídica do indicado ao Supremo e amigo pessoal do presidente Lula, o Cristiano Zanin. Ele herdará 552 processos que eram do... Quem vai suceder, né? Que é o Lewandowski. Alguns desses muito importantes ao governo do presidente Lula. Parece que as coisas se encaixam. É o que nós pensamos. E em 2023, o Rio Grande do Sul registra o menor número de homicídios em 13 anos. E para terminar o nosso Pauta Livre do dia de hoje, no Rio Grande do Sul, Alexandre Saltes é o novo Procurador-Geral da Justiça. Para terminar mesmo, aí sim a Polícia Rodoviária Federal, durante uma operação na BR-386, ali em Montenegro, no sábado, dia 3, prendeu um homem de 53 anos. Ele era de Canoas e estava procurado por homicídio, além de responder ainda por receptação, lesão e injúria. E com isso nós vamos terminando o nosso programa Pauta Livre. Se eu não respondi, vocês intercederam nesse meio aí, nós tivemos um erro no nosso programa que deve ter desconectado o chat. Mas nós esperamos que esse problema seja sanado já no próximo programa, lá no dia 7, quarta-feira, o nosso encontro Pauta Livre. Nós só temos que desejar que vocês fiquem com Deus e que estejam conosco sempre também no Pauta Livre, né? Tudo que é bom tem início, meio e fim. O nosso início foi excelente, o nosso meio nem se fala, e o final, embora que o chat tenha desligado, mas também não foi de todo ruim. Um ótimo programa, e é o Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede, o nosso encontro lá no dia 7, 21 horas. O nosso muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.